E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, espero que por aí também. Vamos começar agora um novo tema dentro do estudo da execução e que sucede à teoria geral da execução. Nós já estudamos a teoria geral da execução, passem aí uma régua no caderno de vocês, e agora a gente vai começar a estudar os cumprimentos de sentença de todas as modalidades de obrigação e depois o processo autônomo de execução também de todas as obrigações. Só que antes de estudar o cumprimento definitivo de sentença, a gente precisa passar pelo estudo do cumprimento provisório de sentença. E o que é isso, né? A gente vai estudar. Mas qual é o nosso roteiro? São 5 itens nessa aula. Primeiro, conceito. Segundo, caução. Terceiro, responsabilidade objetiva do exequente. Quarto, formalização dos autos da execução provisória. E quinto, o cabimento da multa pelo não pagamento. E a gente começa pelo conceito. O cumprimento provisório de sentença nada mais é do que uma execução que é baseada em um título executivo judicial que é provisório. E aqui está a grande diferença. O que é um título executivo judicial provisório? É aquele que está submetido a um recurso e ele pode vir a ser modificado ou anulado em razão do julgamento desse recurso. Então, primeira coisa, ele é um título executivo judicial, não é extrajudicial. Nós estamos falando de cumprimento de sentença, de fase executiva. E segundo, é um título executivo judicial que é provisório, essa é a palavra-chave. E o que significa dizer que ele é provisório? Significa dizer que ele está submetido a um recurso e ele pode vir a ser anulado ou modificado. E é claro que esse recurso, ele não pode ter o efeito suspensivo ou não pode ter sido recebido com o efeito suspensivo, porque nesse caso, se tiver efeito suspensivo, não vai caber o cumprimento provisório. Nós já estudamos no semestre passado que o efeito suspensivo, ele tem ali a aptidão a suspender a eficácia da decisão. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sentença, essa sentença está submetida à apelação, e a apelação tem, em regra, o efeito suspensivo. Significa dizer que eu não posso fazer o cumprimento provisório de sentença em razão da existência do efeito suspensivo. Agora, se eu tenho uma decisão cujo recurso não seja dotado de efeito suspensivo, como, por exemplo, uma decisão interlocutória, o agravo não tem, em regra, o efeito suspensivo ou peleges, a decisão ela vai gerar os seus efeitos normalmente, e ela pode ser executada. Só que, como existe um recurso pendente, essa decisão ela pode vir a ser modificada ou vir a ser anulada em razão do julgamento desse recurso. E aí, por essa razão, essa execução ela não pode ser definitiva. Ela tem que ser uma execução provisória. E é disso que nós vamos falar agora. Então, havendo uma decisão, eu tenho 3 possibilidades que estão aí na tela para vocês. Primeiro, eu tenho uma decisão, não há a interposição de nenhum recurso. E o que acontece quando não há interposição de recurso? Eu vou ter o trânsito em julgado. Tendo, então, o trânsito em julgado, eu vou poder executar? Vou. E essa execução vai ser uma execução definitiva, um cumprimento definitivo de sentença. Segunda situação, eu tenho a interposição de um recurso com efeito suspensivo. Aqui não vai haver execução, nem execução provisória e nem execução definitiva. E a terceira situação, eu tenho a interposição do recurso, só que sem efeito suspensivo. E é aqui que reside a execução provisória. É aqui que nós vamos nos debruçar nessa aula, ok? O procedimento do cumprimento provisório de sentença é o procedimento previsto para a obrigação de pagar quantia certa. Mas isso não significa que nós não tenhamos execuções provisórias para outros tipos de obrigações. Nós teremos sim, só que vai seguir o rito específico respectivo daquela obrigação. Tudo bem? E outra coisa, antes da gente avançar para o segundo item, para falar da caução. Muito embora a gente use a palavra sentença aqui, entendam sentença como sinônimo de decisão. Não entendam sentença como aquele pronunciamento judicial que põe fim à fase de conhecimento ou que põe fim ao processo.
Esse é o conceito técnico da espécie de decisão sentença. Só que sentença está sendo utilizado como decisão aqui. Então, cabe cumprimento provisório tanto de sentença quanto de outras decisões, como, por exemplo, a decisão interlocutória. Ok? Vamos avançar e vamos para o item 2 para falarmos da caução. Vocês já sabem o que é uma caução. Caução nada mais é do que uma garantia. E o artigo 520, inciso 4º, vai dizer o seguinte, olha só. No caput diz: o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, olha, é necessário que não haja efeito suspensivo. Continuamos, será realizada da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. E aí vem o inciso 4º e diz: o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, olha só, nós vimos aqui que a caução ela pode vir a ser exigida no caso concreto. Qual que é a função dela, pessoal? Coloquei aí na tela. A função é dar garantia em favor do executado para a eventualidade de o título executivo que lastreia a execução ser anulado ou reformado. Como assim? Imagine que ocorra o cumprimento provisório de uma decisão e haja o cumprimento voluntário da obrigação. Porém, a decisão posteriormente é anulada pelo provimento daquele recurso que foi interposto. E aí, nesse caso, o cumprimento provisório, vocês vão concordar comigo, ele se mostrou como injusto, porque não era o caso de cumprimento. Só que ele foi feito, ele foi levado a cabo pelo suposto exequente, ok? E aí, por essa razão, a prestação da caução, no caso concreto, ela visa dar uma garantia em favor do executado para que ele seja ressarcido nessa hipótese. Que hipótese? A hipótese dele pagar o valor que está sendo cobrado dele em cumprimento provisório e depois ganhar, tendo ali provido o seu recurso. Então, essa caução vai servir para indenizá-lo pelos prejuízos que ele, porventura, tenha. E a responsabilidade do exequente, inclusive, ela é objetiva, lá nos termos do artigo 520, inciso 1º. Significa dizer que não há necessidade da demonstração do elemento culpa. Baste que eu demonstre a conduta, o dano e o nexo causal. Então, a caução, pessoal, ela se trata, na verdade, de garantir ao exequente o cumprimento provisório da decisão, mas sem desproteger o executado, caso a decisão ela seja posteriormente reformada ou anulada. Então, existe essa possibilidade da caução. Quais que são os requisitos formais dessa caução? O artigo 520, inciso 4º, nós acabamos de ler, ele diz que a caução deve ser suficiente e que deve ser idônea, e que vai ser arbitrada de plano pelo juiz e nos próprios autos do processo. E aí, quanto à suficiência e idoneidade, a lei não faz nenhuma especificação quanto à sua espécie. Então, a gente pode concluir que essa caução ela pode ser uma caução real, prestada com um direito real, ou então fidejussória, ou pessoal também, como, por exemplo, uma fiança. E ela vai ser prestada pelo próprio exequente, ou então por um terceiro para esse exequente. Tudo isso nos mesmos autos, sem necessidade de formar um novo processo ou autos novos, ok? E aí cabe ao juiz, no caso concreto, analisar se a caução ela é suficiente para ressarcir o executado de eventual prejuízo que ele venha a ter. E aí pode ser também que o valor desse eventual prejuízo seja ilíquido. E aí, nesse caso, o juiz fará uma previsão do valor, valendo-se aí da razoabilidade. É uma tarefa muito difícil, ok? Mas a caução ela vai ser exigida mais ou menos ali no valor que garanta um numerário a fim de indenizar o executado caso ele vença nesse recurso que ele interpôs, ok? E qual que é o momento de caucionar? Está aqui no nosso slide, né? O momento de caucionar, pessoal, é aquele da efetivação
da satisfação do exequente. Ou seja, o exequente ele vai caucionar no momento de levantar o depósito em dinheiro, no momento da prática do ato que importe alienação de propriedade ou então de outro direito real, no momento da transferência da posse ou de qualquer ato em execução que possa resultar grave dano ao executado. É nesse momento da efetivação que vai ocorrer a caução, ok? O juiz ele pode, de ofício, determinar essa caução? Na prática, sim. Na prática, isso acontece. Agora, na doutrina, a gente tem divergência. O Daniel Neves, por exemplo, vai entender que não, que o juiz não poderia atuar de ofício, porque para que essa caução ela seja utilizada no caso concreto, vai se exigir a provocação do executado. Isso porque a caução ela se presta a uma garantia do executado. Não há uma função de ordem pública aqui, há um interesse particular do executado em ter uma garantia. Então, o Daniel Neves vai entender que não, o juiz não poderia atuar de ofício. Agora, por outro lado, José Miguel Garcia Medina, por exemplo, entende que sim, o juiz poderia determinar a caução de ofício. Não há uma corrente que prevaleça na doutrina, porém, na prática, o juiz pode fazer isso. Na prática acontece, o juiz acaba atuando de ofício, ok? Nós temos no 521, está aí na tela para vocês, hipóteses de dispensa da caução. O CPC traz algumas, salvo engano são 4, hipóteses de dispensa da caução, que estão lá no artigo 521, a gente já vai fazer a leitura. Deixa eu ver se são 4 mesmo. São 4. Só que antes da gente analisar esses incisos, eu preciso informar para vocês, e é importante que vocês anotem isso no caderno, a dispensa da caução, ela não tem a aptidão de tornar a execução definitiva e nem tampouco afasta a responsabilidade objetiva do exequente. Então, eu vou repetir. A dispensa da caução não torna a execução definitiva, ela continua a ser provisória e nem afasta a responsabilidade objetiva do exequente. Ele continua respondendo objetivamente. Essas hipóteses estão no 521 e se apresentam em um rol taxativo, em um rol exauriente. Não é um rol exemplificativo, ok? E ela vai se dar, claramente, por uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória, ela é agravável de instrumento. Cabe agravo de instrumento contra ela. Nós aprendemos no semestre passado que não é toda decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento. Essa aqui é, ok? E aí vamos lá para o 521, que diz o seguinte, olha só. A caução prevista, eu estou lendo, a caução prevista no inciso 4º do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que, inciso 1º, o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Então, pessoal, se o crédito que o exequente estiver perseguindo em execução provisória for um crédito de natureza alimentar, ele está dispensado de caucionar. E percebam que aqui pouco importa a natureza da verba alimentar. Pouco importa se é uma verba alimentar genuína, que é aquela decorrente do casamento, da união estável ou do parentesco, ou se é uma verba alimentar decorrente de ato ilícito, como um acidente de trânsito que causou danos irreversíveis a alguém, e aí o causador do dano é condenado a pagar alimentos para essa pessoa. Então, a caução está dispensada. E também não há nenhuma exigência quanto ao valor. A caução vai ser dispensada independentemente do valor do crédito que está sendo perseguido. Isso é importante porque o nosso código passado, o CPC de 73, ele trazia um limite de 60 salários mínimos. Aqui não, nós não temos mais nenhuma limitação. Inciso 2º, nos casos em que o credor demonstrar situação de necessidade. Bom, essa dispensa do inciso 2º, ela independe da origem do crédito. O exequente, ele deve demonstrar, tá aqui, ó, coloquei para vocês, a imprescindibilidade da satisfação imediata, sob pena de suportar graves danos ou de difícil ou incerta reparação, bem como sua incapacidade de prestar caução. Então, aqui,
se o credor demonstrar uma situação de necessidade, ou seja, que a satisfação imediata daquela execução ela é imprescindível sob pena de gerar a ele graves danos ou de difícil ou impossível reparação, e se ele demonstrar também que ele não consegue prestar a caução, sua incapacidade, nesse caso, o juiz vai dispensar a caução. As próximas hipóteses, o inciso 3 e o inciso 4, eles levam em conta a alta probabilidade de o título provisório ser confirmado de maneira definitiva. É um pouco diferente da hipótese do inciso 1º e do inciso 2º. Aqui, no inciso 3º e 4º, entendeu o legislador que vale a pena correr o risco de dispensar a caução. Por quê? Porque é muito provável que o título executivo judicial provisório se torne definitivo com o julgamento do recurso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, olha só, inciso 3º, quando, nos casos em que pender o agravo do 1042. Pessoal, esse agravo nós estudamos no semestre passado. Esse é aquele agravo em RE e RESP. É aquele agravo contra a decisão denegatória do segmento do RE e do RESP. Lembra que eu expliquei para vocês no semestre passado que o RE e o RESP são recursos que ainda têm o duplo juízo de admissibilidade? E aí imagina, por exemplo, que um RESP é não conhecido na origem, no juízo ACO. E aí tem algum recurso que você leve essa decisão para ser analisada pelo órgão superior? Tem, é o agravo em RE, é o agravo em RESP. Então, se estiver pendente um agravo em RE e RESP, que não tem efeito devolutivo, nós sabemos, perdão, não tem um efeito suspensivo, nós sabemos, devolutivo ele tem, tá? É possível que haja aqui o cumprimento provisório de sentença e também que haja dispensa da caução. Ok? Inciso 4º, nos casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância, em concordância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Então, olha só, se a decisão que você quer executar provisoriamente, ela estiver de acordo com a jurisprudência do STF, do STJ, ou então com acórdãos proferidos nos julgamentos de casos repetitivos, o RE e RESP repetitivo, nesse caso, nós também dispensamos a caução. E o parágrafo único diz o seguinte, olha, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação. E aí você volta para a regra geral, que é a exigência da caução. Essa dispensa vai gerar uma decisão interlocutória, como eu falei para vocês, e essa decisão é agravável de instrumento. Ok? Bom, vamos avançar e falar agora da responsabilidade objetiva do exequente. Pessoal, a execução provisória, ela corre por conta e por responsabilidade do exequente. A teoria que fundamenta essa responsabilidade é a teoria do risco-proveito. Teoria do risco-proveito. Vocês vão estudar ela em responsabilidade civil. Não sei se vocês já estão tendo responsabilidade civil, mas lá vocês vão estudar melhor sobre essa teoria do risco-proveito. É uma responsabilidade que é objetiva. Então, olha só o que diz o 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada, estou lendo, por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Vem inciso 1º, olha só. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Então, olha, o cumprimento provisório, parei de ler, ele gera ao exequente um bônus, que é o bônus de permitir o adiantamento da prática de atos materiais executivos. Só que, ao mesmo tempo, gera para ele uma responsabilidade objetiva por todos os danos que, porventura, advenham da execução provisória, na hipótese dessa decisão ser anulada ou reformada pelo provimento do recurso. Então, há um risco aqui que o exequente decide correr. E a partir do momento que ele toma o risco de, no futuro, essa decisão ser modificada ou reformada, ele gera para si uma responsabilidade objetiva para indenizar o executado.
ok? O inciso segundo traz o seguinte, olha, fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença, objeto da execução. Lembre-se que sentença aqui está sendo entendida como decisão, restituindo-se as partes ao estado anterior, ou seja, ao status quo ante, e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Então, olha só, esse estado anterior, né, esse estado quo ante, isso é importante dizer, ele diz respeito à situação patrimonial do executado antes do cumprimento provisório. Não precisa ser exatamente ao estado específico anterior, é o estado patrimonial. Por exemplo, se um carro ele foi transferido, ele teve sua propriedade transferida em razão de um cumprimento provisório. Se a sentença ela for anulada ou reformada, o carro não vai retornar ao patrimônio do executado. Vai ser liquidado o valor do carro e imaginemos que o valor do carro seja de R$150 mil. O exequente vai pagar ao executado R$150 mil. O carro já foi embora. Então, a ideia de estado anterior não é exatamente o estado anterior. É exatamente a situação patrimonial anterior. A situação patrimonial do executado antes do cumprimento provisório. Tá? E essa liquidação, essa apuração de valor é feita tudo dentro dos mesmos autos, dentro do mesmo processo. Tudo bem? Bom, avançando, vamos para a formalização dos autos da execução provisória. Bom, se essa execução, em regra, tramita enquanto há um recurso pendente, a gente pode presumir que os autos do processo estejam no tribunal competente para o seu julgamento, que vai ser o TJ ou o TRF. Imagina, por exemplo, que você quer executar provisoriamente uma sentença, naquelas hipóteses em que a apelação não seja dotada do efeito suspensivo. Uma execução, por exemplo, de alimentos. E houve a interposição do recurso de apelação. O juiz já remeteu os autos ao Tribunal de Justiça. E a parte pede a execução provisória. Como que essa execução provisória vai ser formalizada? E aí a resposta é simples. Se os autos forem eletrônicos, não há problema nenhum. Nesse caso, é dispensada a instrução e tanto o tribunal quanto o juízo de piso terão acesso aos autos do processo, na medida em que ele estará disponível de forma eletrônica. Agora, se eles não forem eletrônicos, a gente vai para o 522. E olha só o que ele diz, está na tela para vocês. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob pena sob sua responsabilidade pessoal. E aí vem quais são os documentos que precisam instruir essa execução provisória. Primeiro, a decisão exequenda. Segundo, a certidão de interposição do recurso, olha só, não dotado de efeito suspensivo. Terceiro, procurações outorgadas pelas partes. 4, decisão de habilitação, se for o caso. E quinto, facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Então, se o processo ele não for eletrônico, nós temos aqui algumas peças obrigatórias, que vão do inciso 1 ao 4, que devem instruir obrigatoriamente essa execução, e o inciso 5º traz ali peças facultativas, mais ou menos como ocorre no agravo de instrumento, que nós estudamos no semestre passado. O que são peças facultativas? São peças que, muito embora não sejam obrigatórias, elas são importantes para a análise da sua execução. Elas te colocam numa situação de vantagem processual, mas não são obrigatórias de serem juntadas, ok? E aí é claro que se a parte deixar de juntar alguma peça que seja obrigatória, o juiz, ele pode, na verdade ele deve, tá? Ele deve conceder prazo para que você emende esse requerimento de cumprimento provisório de sentença, ok? Avançando, vamos para o item 5, que é o cabimento da multa pelo não pagamento. Nós veremos mais para frente que o artigo 523 ele traz um regramento próprio para o cumprimento de sentença de pagar a quantia. E ele estabelece que o executado ele tem que ser intimado a pagar o valor no prazo de 15 dias, sob pena de incidir uma multa de 10% sobre o valor executado
e mais 10% de honorários advocatícios. Essa previsão, ela é uma previsão que pertence ao cumprimento definitivo de sentença e de pagar a quantia certa. A pergunta é, essa previsão de multa e de honorários, ela é aplicável ao cumprimento provisório? O artigo 520, parágrafo 2º, vai dizer que sim, que são devidos. Olha só, a multa e os... Tá aqui, eu estou lendo na tela, artigo 520, parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, tá? A doutrina ela vai divergir, mas eu nem vou entrar nessa divergência com vocês, porque o próprio CPC diz que sim, é possível. Então, o sujeito, no cumprimento de sentença provisório de pagar quantia, o executado ele vai ser intimado, na pessoa do seu advogado, para pagar o valor da dívida no prazo de 15 dias. Se ele não paga, vai incidir multa de 10% sobre o valor e mais 10% de honorários advocatícios. Bom, aqui nós fechamos, então, o nosso cumprimento provisório de sentença e, a partir das próximas aulas, estudaremos o cumprimento de sentença nas diversas obrigações que existem. Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de entregar e obrigação de pagar. Beleza? Espero vocês nas nossas próximas aulas.